Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos alcançar onde quer que nos encontremos. Meus irmãos, quem não gosta de assistir um vídeo, uma boa palestra? Quem não gosta de assistir uma palestra advinda da boca de um bom orador? É de forma clara que nós notamos que é comovente, até mesmo nós gostamos de nos deliciar de palavras comoventes, palavras bem colocadas, que chegam a nos causar surpresa e admiração. Todavia, nós precisamos lembrar sempre, como a doutrina espírita nos ensina, nós estamos passando por um período de transição e nós precisamos perceber que hoje nós vivemos numa época em que se predomina o relativismo moral. Não há uma preocupação com a verdade, com os princípios e valores morais. E falando a respeito de palestras, de cursos, de vídeos, nós até mesmo percebemos que existem irmãos nossos que gostam, se deleitam em rir da desgraça alheia. Nós, como espírita cristãos, nós precisamos ter muito cuidado. Como cristãos, como espírita cristãos, nós sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele se alicerça na vontade divina, portanto, na verdade. Nós não podemos esquecer jamais, penso eu, de que o cristianismo se ancora no princípio da verdade e do amor. Muito embora nós, como cristãos, nós não podemos nos considerar como portadores exclusivos da verdade, nós devemos buscá-la incessantemente. Não podemos cair na armadilha do relativismo moral. Apenas a busca do prazer, do deleite, sem o compromisso com a verdade. O que nós temos assistido hoje é muito preocupante. Tanto é verdade que nasceu em mim o propósito de compartilhar com vocês este vídeo. Nós nos deparamos com palestras, com cursos, com exposições, nascidos da boca de pessoas simples, mas devidamente preparadas. Todavia, o que nós percebemos que, por não se tratar de uma pessoa conhecida no movimento religioso, elas não obtêm o crédito. Repito, muito embora simples e preparadas, elas não obtêm o crédito. Por outro lado, muitos irmãos nossos, bons oradores, conhecidos no movimento religioso, eles transmitem os seus ensinamentos e são assistidos. E quase sempre nós abrimos mão do nosso dever de auscultar, de analisar a palestra, o vídeo, o ensinamento. Precisamos nós, como espírita cristãos, um pouco mais ou muita atenção. Nós, às vezes, nós nos cansamos perante uma palestra simples, simplesmente porque o orador ele não consegue facilmente atrair atenção. Mesmo que nós percebemos que ele está tocando em assunto de vital importância. Um argumento sólido, coerente, todavia, pela sua falta de habilidade de levar a mensagem através de belíssimas palavras, de uma eloquência, de uma retórica que chama atenção, nós desprezamos. Nós esquecemos do nosso dever como cidadão. E eu sempre digo aqui em nosso canal que nós, como espírita cristãos, nós somos e devemos conquistar a nossa condição de cidadão. E como cidadão nós temos os nossos deveres.
Todavia, o que nós percebemos é que nós preferimos assistir um belo orador, nós admiramos muito mais o duelo e a retórica, sem o compromisso com a verdade. Nós não nos questionamos se aquele orador ele é escravo do ego ou se ele está assumindo o compromisso de alcançar a verdade. Se ele tem um compromisso de não apenas transmitir ensinamentos, mas que esses ensinamentos eles sejam compatíveis com os princípios, com o alicerce do cristianismo. O que nós percebemos, é claro, sem citar nomes, em respeito, mas o que nós percebemos é que existem inúmeras palestras e até mesmo cursos por pessoas notoriamente conhecidas no movimento religioso e que nós percebemos a credibilidade que se devota àquelas palavras, muito embora nós, através de uma curada análise, nós percebemos que ele divulga absurdos em nome de Jesus Cristo. Penso eu que nós devemos nos livrar dessa posição cômoda de apenas beber sem antes uma prévia análise. Livremos-nos, pois, meus irmãos, é a sugestão que eu compartilho, dessa posição cômoda de apenas assistir palestras, vídeos e até mesmo compartilhar sem antes analisar. Essa é a nossa tarefa. Não nos esqueçamos dos sofistas, dos oradores da Grécia que, cobrando, eles, de cidade em cidade, eles transformavam. Esta era a tarefa deles, de transformar argumentos fracos em argumentos fortes. E hoje nós estamos vivendo essa guerra de narrativas. O espírita cristão, ele analisa detidamente todo e qualquer argumento. Ele não cai na armadilha das narrativas. Precisamos acurar, ficar atentos. Nós não podemos esquecer que muitas pessoas que estão nas universidades, aqueles que ensinam nos cursos superiores, aqueles que estão diante da tarefa de ensinar até as nossas crianças, nós não podemos esquecer que grande parte desses nossos irmãos não tem o compromisso com a verdade, com a realidade. Vivem, eles apenas se ancoram em narrativas a serviço de uma ideologia que não tem o compromisso com a verdade. Prepondera-se a busca incessante pelo poder, menosprezando-se a busca por aquilo que é eterno e imutável. Fiquemos atentos em relação ao trabalho daqueles que ensinam sobre qualquer coisa, sobretudo para aqueles em que a verdade é menosprezada. Fiquemos atentos, sobretudo, àqueles que são admirados, aqueles que são aplaudidos em seus cursos, em suas palestras, em seu trabalho, em seus ensinamentos. Cuidado. Tomemos cuidado com os sofistas. Platão os qualificava, os tipificava como charlatões. Meus irmãos, por fim, repito, não esqueçamos que nós estamos vivendo hoje numa época em que o relativismo moral prevalece. A título de exemplo, apenas para que nós possamos entender. Por exemplo, como explicar a recente legalização do aborto nos países como Argentina, México e agora, recentemente, na Colômbia. Sem falar naqueles países em que esta prática já é manifesta. Não é crime matar uma criança no ventre? Quando nós comparamos a realidade ou quando nós buscamos a verdade, atentos, nós percebemos que existe uma criança no ventre, na barriga de uma mãe.
Nós temos o direito de matar essa criança, seja em defesa do direito da mulher, em direito da sua liberdade sobre o seu corpo. Este compromisso com a verdade é que deve nortear a nossa tarefa. Não é crime matar uma criança no ventre, até mesmo na 24ª semana de gestação? Não sejamos iludidos, não sejamos enganados por belíssimas palavras, por belos discursos, pela retórica, pelos sofistas da atualidade. Antes de compartilharmos algo, meus irmãos, se nós de fato somos cristãos, se o nosso compromisso de fato é com a verdade, com as leis universais, com as leis imutáveis, perguntemos-nos antes se aquela mensagem, se aquela palestra, se aquele vídeo passou pelo crivo dos princípios cristãos, pela peneira da ética, pela peneira da moralidade. Se o palestrante está sinceramente buscando a verdade ou ele está na defesa ou escravizado à defesa do seu ego. Perguntemo-nos o que norteia o trabalho daquele palestrante. E passemos por esse crivo todo e qualquer orador, daquele conhecido e daquele desconhecido, daquele que não é reconhecido, como também aquele que é reconhecido. Muito embora toda a sua tarefa no movimento religioso, não abramos mão do nosso dever de aquilatar, de examinar o seu discurso em confronto com os princípios cristãos, em confronto com os princípios espírita cristãos. Olha, meus irmãos, os materialistas não se preocupam com a verdade. Eles apenas procuram nos convencer através de narrativas, de sofismas. Agora, como cristãos, de nossa parte, como espírita cristãos, como espiritualistas, todos nós sabemos que vivemos num universo regido pela vontade divina, ou se você preferir, pelas leis naturais, ou se você ainda preferir, pelas leis imutáveis. Nós vivemos num universo em que as leis, a vontade divina, as leis eternas e imutáveis prevalecem e prevalecerão sempre. Por quê? Porque são imutáveis. E a lei humana jamais nos exonerará. A lei humana, os códigos humanos jamais nos livrarão do crime, da ação delituosa que nós praticamos aqui na Terra. Se as nossas condutas, se as nossas ações de fato ferirem as leis que regem o universo. Matar, meus irmãos, é crime em qualquer recanto do universo, não somente em nosso globo. Meditemos, reflitamos. Quando nós aqui compartilhamos com vocês essa questão do aborto, é porque a toda evidência, a criança indefesa no ventre, quando ela é retirada à força do ventre, ela está sendo vítima de um assassinato, independentemente do que o homem diga. Mas nós podemos e devemos auscultar toda e qualquer fala, porque quase sempre o maligno, os nossos irmãos rebeldes, organizados em torno de propósitos criminosos, eles usam da retórica, das narrativas, para nos iludir. Jesus Cristo nos apresentou como princípio norteador ao examinar a conduta desta ou daquela pessoa, deste ou daquele orador, deste ou daquele profeta, é examinar os frutos do seu trabalho, da sua conduta. É muito importante, é comovente nos depararmos com belíssimas lições, com belíssimas narrativas, mas analisemos o fruto. Analisemos a conexão, analisemos o discurso, confrontando-o com os princípios, com a verdade. Mas também fiquemos atentos
aos frutos do trabalho daquele expositor. E jamais percamos a oportunidade de auferir benefícios de uma palestra somente porque o palestrante, o orador, é uma pessoa desconhecida. Não percamos a oportunidade de aprender, seja com um palestrante espírita, evangélico, católico. Nós estamos aqui para entrar em contato com a verdade imutável. Nós estamos aqui para auscultar a vontade divina. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos. Que assim seja.